Vamos voltar pro caminho da história. Então, no quinto dia, tu conversa com Deus e já decide... 2 dias fiquei planejando. 2 dias planejando. Na manhã do 8º dia eu comecei a caminhar. Aí é que a gente tava falando que tu chegou naquele momento dos espinhos e batia e dava o passo e tal. Vários momentos. Então tu ficou quantos dias abrindo mata, caminhando em linha reta? Caminhando 28 dias. Mas esses 28 dias todos abrindo mata, batendo em coisa. Então, a pessoa pensa muito que vai ser um passeio no parque, né? Sim. Não é bem isso, não. Realmente, as árvores são muito altas, o sol não entra direito, é muito úmido. Só que tem muita vegetação auxiliar, mais baixa, que você precisa bater nela de fato pra passar. E não é só isso, cara. Eu sou da Amazônia, mas eu nunca vi o que eu vi ali. Cara, eu passei por pântano, eu passei por mangue, eu vi siri no meio da floresta. Nunca imaginei que eu ia ver siri ali. Era um sirizinho pequenininho, dava pra comer não. A pergunta, logo uma pergunta, né? Mas eu nunca imaginava que eu ia passar por aquilo. E tu ia fazendo abrigos conforme o... de tarde tu fazia o abrigo. Dentro daquele meu plano de caminhar pro leste seguindo o sol, porque o sol era minha referência, eu só podia mais ou menos caminhar até 12:30, 1h. Porque daí o sol tá bem aqui, né? E aí ele já não vira mais uma referência. Uhum. Qualquer lugar ele vai estar no mesmo lugar. Então, nessa hora, era a hora que eu começava a procurar o local do abrigo. Porque o local do abrigo ele tinha alguns parâmetros. Tinha que ser em cima da serra, longe de fontes de água para evitar predadores, em cima da serra para que eu não pegasse água acumulada da chuva, também pelos predadores. Tinha que ser entre 2 árvores com uma copa mais ou menos interessante, o terreno tinha que ser mais ou menos plano, tinha que ter 2 tipos de palmeira mais a folha de sororoca, tudo isso para fazer meu abrigo. E às vezes eu começava a caminhar, chegava no topo de uma serra, lá não tinha o que eu precisava. O terreno era ruim, não prestava. Eu tinha que descer ela, subir a próxima, isso levava 1h, 1h e pouco, pra ver se a próxima era melhor. Mesmo assim, sem ter certeza que na próxima eu ia ter. O que configurava um terreno bom pra fazer o abrigo? Que fosse plano, que não tivesse raízes grandes, porque senão você vai, dormir igual um S. Que o terreno não tenha muita folha, né? Tinha uns terrenos que são muito instáveis, lisos, lama, né? Então tinha que ser um mais estável um pouquinho, que não fosse acontecer o que aconteceu com aquele, que inundou. Aí, beleza. Defini isso. Agora eu tinha que fazer o abrigo. Para fazer o abrigo, eu passava a corda de uma árvore para outra, né? Mais ou menos o tamanho um pouquinho maior que a minha envergadura. E aí eu ia atrás das talas de palmeira, você tira as folhas, aí fica só aquele galho mais grosso. Pra lá a gente chama aquilo de tala. Uhum. Como a gente faz de pipa, velho? Fazia tala de pipa? Não sei se chegou a fazer. Eu tô ligado, cara. Só que eu chamava de umas maiores, né? Eu chamava assim, cara. Era o que eu sabia. Eu nem sei se esse é o nome correto. Mas eu chamava. Aí eu pegava essas talas, botava na corda, fazia um formato mais ou menos de um chalé. Depois eu ia pegar um outro tipo de palmeira pra cortar as folhas dela inteira dessa vez e colocar ali pra fazer as paredes. Depois eu ia pegar a tal da folha de sororoca, que parece uma bananeira, pra botar por cima, pra evitar que a água entrasse. A folha de bananeira, a água bate e escorre. Por cima eu ainda cobria. E aí tava montado meu abrigo. Essa qualidade de abrigo tu foi entendendo ao longo do tempo, né? Quanto mais abrigo tu construía, mais inteligente teu abrigo ficava. Foi melhorando. E nem sempre eu conseguia tudo pra fazer. Às vezes era bom, às vezes não era bom. E bicho, tem a história da briga com os macacos aranhas lá. Cara, essa é boa, cara. Porque o macaco aranha no troço, eu digo que ele foi meu melhor amigo e foi meu arqui-inimigo ao mesmo tempo. Porque, cara, imagina, 36 dias sozinho. Eu conversava com os macacos, velho. Quando ele aparecia, eu falei, porra, vai começar, meu. Porra, me deixa em paz. E eu juro, falava do jeito que eu tô falando aqui pra ti, assim. E aí, o que acontecia é que eu acho que esse macaco, ele é um macaco assim, mais ou menos dessa altura, Foi um macaco com os braços longos. Tem um marronzinho e tem um preto, né? E ele tem o rosto parecido com o nosso. E aí, quando eu parava pra começar meu abrigo, olha, eu acho que ele é meio territorialista, sabe? Era esse bicho aí. Tá vendo aquele que tá pendurado ali? Ele ficava mais ou menos assim, eles se penduravam lá em cima das árvores e ficavam me olhando, cara. Ficava me olhando mesmo, assim, encarando.
Aí eu dizia assim, aí eu falei, não, de início eu não, pô, sei lá, deixa o macaquinho aí. O pessoal tá vendo o macaquinho? Maravilhoso. Falei, olha, de boa, o macaco, né? Só que aí o que acontecia? Ele começava a gritar. Aí de repente chegava mais. E aí o que eles faziam? Eles se penduravam no galho e começavam a balançar exatamente na árvore onde eu estivesse embaixo. Pra derrubar galho em cima de mim, cara. Caralho. Eles destruíram 2 abrigos meus. E existia alguma chance de existir um contato ali entre os dois seres? Ou eles estavam putos e era isso? Espertos, eles ficam lá em cima. Porque se viesse pra baixo, tinha caído no braço, velho. Tu pensou nisso? Tu falou pra ele, eu caio eu não pensei? Se tu descer aqui, eu tinha de porrada. Tá maluco? Dá 10 aqui pra tu ver, velho. Desce aqui pra tu ver. Cara, eles enchiam o saco, bicho. E eles derrubavam os galhos grandes, cara. Eles ficavam balançando até cair um galho em cima do abrigo. Eles destruíram 2. Cara, já teve que refazer tudo de novo. Mas tu teve que refazer? Eles não ficavam em volta atrapalhando tu remontar o teu abrigo? Também. Mas aí uma hora eu acho que uma hora eles cansavam, eles viram que eu não ia embora. E aí, não, deixa esse maluco aí que... Tu nunca tentou revidar, jogar um negócio? O que eu percebi é porque assim, depois que eu terminava de fazer o abrigo, eu ainda ia pegar lenha pra fazer fogueira. E tem outra. Digamos que a minha perna seja o topo da montanha. Não é porque eu decidi fazer o abrigo aqui que eu vai ter tudo que eu preciso aqui. Uhum. Bicho, às vezes um tava pra cá, o outro tava pra cá, o outro tava pra cá, e você tinha que sair andando e pegando tudo. Eu pegava, botava fardos assim na minha costa de palha e saía levando pra montar. A mesma coisa era pra lenha, cara. Tinha que andar vários metros sem força nenhuma, cara. Eu perdi 25 quilos, eu tinha que puxar aquela lenha, aquele galho grande. Eu tinha que quebrar aquele galho pra ele ficar num tamanho de lenha. Como que eu fazia isso? Eu usava 2 árvores próximas como ponto de apoio. Eu botava ele no meio e puxava. Meu, isso era muito desgastante fisicamente. E aí eu percebi que quando eu começava a quebrar as lenhas e fazia um barulho grande, eles se assustavam. Aí então eu pegava e às vezes batia na árvore, assim, com uma lenha forte, né? Pô, aí fazia um barulhão. Aí eles meio que... Tipo assim, eles fazem um barulho e eu fazia um barulho maior. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu acho. Vazava. Essa é a minha... Eu não sou biólogo, né? Essa é a minha conclusão. Normalmente funciona. Viveu com os bichos lá. Normalmente funcionava. Tu entrou em guerra com os macacos, sabe muito sobre ele. Então, e assim, mas é que eu odeio o bicho, não. Nada a ver, o bicho bonitinho, mas pentelho, meu. Chato. Não teve nenhum bicho que tinha um comportamento mais amistoso de se aproximar do ser humano lá, que no caso era a maioria das aves. Muitas aves próximas. Cara, eu vi ave que até hoje eu não sei o nome, é difícil até de descrever. Sério. Tinha uma que tinha um bico amarelo assim, ela tinha um negócio amarelo aqui também, assim, pra frente, parecia, sei lá, cara, tipo um dinossauro, mas eu não sei o nome dela. E não me pergunta que eu te dou essa... Eu teria que sentar com um biólogo, aí o biólogo, será que é isso aqui? Eu vou dizer, se eu ver a foto, mas eu juro que eu não sei. Mas as aves, elas tinham um comportamento mais de chegar perto. Só que quando eu tentava com alguma coisa pra matar uma, fazer alguma coisa, ela ia embora, né? Você tava fazer um churrasquinho ali. Porque assim, eu vi muitos animais. Eu vi bandos de porco do mato, viado, cutia, macacos vários, não só macaco-aranha, macaco-prego, mico, guariba. Mas o único que encrecou foi o aranha. Tá. E assim, eu tinha muito medo de cobra, claro, né? Eu nunca tive um encontro assim, a cobra vai me pegar. Porque essa eu acho que eu aprendi no Discovery Channel. Quando você anda num lugar e você quer evitar cobra, você tem que andar fazendo barulho. No chão e nas folhas. Porque elas rápido percebem e se afastam. Agora, se você vem devagar e entra dentro da zona dela de defesa, ela vai te atacar. Então, assim, eu vi várias cobras. Só que assim, eu ia andando uns 3, 4 metros de mim, de repente elas começavam a ir embora. Aí eu não ia atrás dela pra saber qual era, né? Deixava ali pra lá e eu pro outro lado. A partir de qual momento tu não teve mais medo da natureza da cobra, de poder olhar pra ela e saber que ela vai sair? Quando é que tu virou parte daquele ambiente ali? Isso é muito louco, tu sabia? Assim, eu não sei dizer que momento foi esse. Mas quando eu encontrei os castanheiros, eles me disseram uma coisa. Que depois de uns 8 dias na mata, você não tem mais cheiro de gente. Você tem cheiro de mata. Assim como qualquer animal. E eles realmente, por exemplo, eu começava a andar, eu via um veado grande assim, a menos de 10 metros de mim, assim, e o bicho não fazia nada. Eu ia andando, ele tava lá comendo, me olhava e tal.
Eu falei, o que? Pra matar o bicho grandão. Não tinha nada. Tinha uma faca desse tamanhinho aqui. Dá um mata-leão. Você dá um mata-leão. Ele veio, então corre de tomar um coice, então não dava. Então eu conseguia me aproximar, mas depois eles iam se embora. Então isso é muito louco mesmo. Eu não sei dizer que momento. Esse cara me falou isso. Uhum. Mas era muito interessante porque eu também não deixava. Eu me sentia um bicho às vezes, sabe? Eu fazia minhas unhas, velho. Com canivete. Cortava as unhas. Primeiro porque atrapalhava a unha grande para as tarefas diárias. Então eu cortava, limpava assim por baixo, tá ligado? Unha do pé. Uhum. Sempre que eu podia, eu encontrava, dava um jeito de me lavar, tomava um banho. Pô, encontrei uma cachoeira uma vez, cara. Linda, 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 linda cachoeira. Pô, esse dia foi massa demais. Cara, foi um dia que quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda, eu tenho que parar aqui. Nesse dia dessa cachoeira, tu tava enfrentando algum embate psicológico, né? Que eu lembro. Que aí quando tu entra na cachoeira, tu contempla tudo e agradece. Foi essa? Eu acho que é nessa hora, não só nessa hora, mas naquela hora, imagina. É mesmo em meio ao caos, em meio a tudo de ruim que pode estar acontecendo na tua vida, se tu parar pra observar, tem beleza. Tem Deus. E aí eu comecei a entender aquela história de Deus. Uhum. Agora eu entendo. A história da energia. Porra, por que tem aquelas pessoas, aquelas crianças morrendo na África? Não é Deus que quer aquilo. São pessoas ruins, inspiradas por pensamentos e sentimentos ruins, que estão fazendo eles sofrerem. Que o país rico pra caramba, cheio de petróleo, se eles quisessem, ninguém tava sofrendo daquele jeito. Uhum. Então são pessoas que fazem isso. É essa energia ruim que faz isso. E onde está Deus nisso? É quando no meio disso tudo, tu vê alguém ajudando o outro. Pegando aquela pessoa. Dividindo o único pão que ele tem. Isso é um sentimento bom. Isso é uma ação boa. Isso é Deus. Nesse dia da cachoeira, tu entra nela e começa a agradecer. Inteira, né? cara. Tirei a roupa, fiquei peladinho. Tomei banho pela primeira vez. Nossa, isso é Deus. Cara, que lindo isso e tal. E era engraçado porque eu tava com muita fome naquele dia. Mas depois daquele banho, assim, sabe? Parece que até a fome tinha passado, assim. Tava renovado pra continuar andando, cara. Já tava quantos dias do dia da cachoeira? Cara, não sei me dizer, mas já tinha mais de 2 semanas, com certeza. Acho que na 3ª semana, provavelmente. Eu acredito. É difícil datas, assim, sabe? Cronologicamente é bem complicado mesmo, assim, de definir algumas coisas.